Te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já lhe faz-te, Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, em nós sempre habita, Santo Espírito Consolador. Saudamos carinhosamente a você que está acompanhando este momento em que, com base nas Sagradas Escrituras, queremos abordar o tema A Igreja é a missão de Deus para o ser humano integral. Na missão que Deus confiou à sua igreja, evangelização e ação social são frentes inseparáveis e básicos dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos fazendo a missão de Deus se restringirmos os nossos interesses e testemunhos cristãos apenas no que diz respeito às almas dos seres humanos, atendendo suas necessidades espirituais, bem como se limitarmos nossos interesses cristãos às necessidades físicas, corporais do ser humano. A igreja, que é a missão de Deus, se ocupa com o ser humano integral, o ser humano todo, corpo e alma, essência física e essência espiritual. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral. Por que assim cremos? Jesus ministrou ao ser humano integral. E Jesus agora diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Em Mateus 9, 1 a 7, nós temos o relato da cura do paralítico. Um ser humano incapacitado com paralisia foi colocado diante de Jesus por amigos. Não se tratava apenas de um mal físico, nem apenas de um mal espiritual, mas um mal que afetava o ser humano todo. E esse ser humano precisava da garantia do perdão e da cura para o seu corpo. E Jesus, verdadeiro Deus e também verdadeiro ser humano, portanto apto a se compadecer e condoer, deu ao necessitado a oportunidade de voltar a ser um ser humano completo. Jesus falou contra o desânimo do paralítico e acrescentou a necessidade espiritual dele, a cura de suas pernas paralisadas, dizendo: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Assim como Jesus foi enviado ao ser humano em sua integralidade, nós também o fomos desde que ingressamos em sua igreja, fazemos parte da totalidade de todos os que creem em Jesus como seu Salvador. E dentro dessa igreja, não podemos olhar por uma pessoa e dizer: olha, eu estou interessado em sua alma, o resto de sua vida não me diz respeito. Cada pessoa é um ser único, da mesma forma como era o paralítico que foi trazido a Jesus. E assim como Jesus prestou socorro àquela pessoa em sua total necessidade, assim nós cristãos queremos prestar ajuda ao ser humano em sua necessidade total,
de acordo com os recursos disponíveis. Está escrito nas Sagradas Escrituras: ama o teu próximo como a ti mesmo. Em Hebreus 3,16, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral, porque Deus ama o ser humano integralmente. Jesus lidou com o homem paralítico da mesma forma como Deus sempre lida. As Escrituras Sagradas nos ensinam que o amor de Deus se estende ao ser humano integral. Já na criação, Deus criou o ser humano como um todo, não apenas fez o corpo humano de uma forma cuidadosa, tomando para isso o pó da terra, mas soprou nele o fôlego da vida, fazendo a sua imagem, dotou-o com alma e mente. Deus criou o ser humano completo, de tal forma que o salmista sentiu-se impelido a escrever no Salmo 8, ó Senhor nosso Deus, quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para te preocupares com ele, no entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. O mesmo amor de Deus se manifesta na maneira maravilhosa pela qual ele preserva o ser humano. Criou os corpos celestiais e os dividiu em estações, deu ao ser humano plantas e árvores para alimento, deu ao ser humano regras referentes aos peixes do mar, pássaros do ar e tudo o que se move, fez uma terra produtiva para preservar o ser humano que criou, e mesmo após ter enviado o dilúvio para punir o ser humano pela sua incredulidade e maldades, Deus disse a Noé e para a sua família: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. E no Salmo 145, 15, 16, nós lemos: todos os seres vivos olham para ele com esperança e lhe dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz a todos os seres vivos. Portanto, o amor criativo e proveniente de Deus envolve o ser humano por inteiro, de forma completa. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral, porque Cristo redimiu o ser humano integralmente. Deus mostrou o seu amor em Cristo Jesus quando este, eterno Filho de Deus, tornou-se Filho do homem. Nas Escrituras Sagradas nós lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Filho do homem não veio para ser servido, mas sim servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Como Deus homem, Jesus ministrou o necessário para o ser humano integral. Não apenas perdoou os pecados do paralítico, mas curou também as suas pernas, tanto que ele pôde andar novamente. Não apenas testou a fé da mulher cananeia, mas também curou a aflição da filha dela. Chamou bem-vindas as multidões, falou-lhes a respeito do reino de Deus, curou aqueles que necessitavam de cura e deu-lhes alimentos para comer. Não podemos pregar que Cristo não se interessava pelo corpo das pessoas. Nem podemos afirmar que seu interesse esteve voltado exclusivamente à alma do povo. Jesus veio para redimir o ser humano por inteiro, dos males causados pelo pecado.
demonstrou isso pela sua compaixão e também por haver socorrido as pessoas quando essas estavam perturbadas e desamparadas. Lemos em Tito 2,14: foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele, que se dedica a fazer o bem. E Tiago 2,15, 16, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral, porque o Espírito Santo santifica o ser humano integralmente. A respeito da obra do trabalho do Espírito Santo, o ser humano, nós cristãos confessamos com Lutero, na explicação do 3º artigo do Credo Apostólico: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na única fé verdadeira. E nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará com todos os crentes em Cristo a vida eterna. Na ressurreição, o Espírito Santo completará a sua obra de santificação, de restauração do ser humano na íntegra, tanto no corpo como na alma. Portanto, o interesse da igreja pelo ser humano todo é uma consequência do Evangelho. Quando o Espírito Santo leva pessoas à fé em Cristo, ele as move a servi-lo e uns servirem aos outros com sua total personalidade, corpo, alma e mente. O exemplo disso temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo após o Pentecostes, quando o Senhor acrescentou à sua igreja 3.000 pessoas. Todas as pessoas convertidas comprometiam-se a servir a todas as pessoas em suas necessidades. Podemos ver que Deus, em seu trato com o ser humano, na sua criação, no seu amor redentor em Cristo Jesus e no trabalho santificador do Espírito Santo, ele trata com o ser humano em todas as suas necessidades. O ser humano como ser humano, a pessoa como um todo, é objeto do amor cuidadoso de Deus. Deus que é fonte inesgotável, rico em graça e compaixão, e teu próprio Filho deste, nos provendo em redenção. Eu, assim tão agraciado, quero grato retornar, minha vida dedicar-te, mil louvores te cantar, dar perdão e paz aos homens, o amor lhe repartir,
Este é alvo de teu filho, nele os dons vou investir. Vem tanto motivar-nos, não lutemos sós em vão, irmanados descervamos sobre a tua direção. Tantos bens me confiaste para a vida sustentar, sejam eles consagrados, o Evangelho a proclamar. Minhas mãos vêm caridosas aos que sofrem estender, e ao servir eu possa a todos muito amor oferecer. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral. Por isso a igreja tem compromisso com as necessidades espirituais do ser humano. Em primeiro lugar, partilhamos com o nosso próximo aquilo que de mais precioso temos: as boas novas do viver em Cristo. Sempre lembramos do que Jesus afirmou, conforme registro em Mateus 16, 26, que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Que é que se pode comparar com o valor da vida eterna? Partilhamos aquilo que nós podemos ter em abundância, a verdadeira vida, a eterna, em qualquer situação política, econômica, social e física. Partilhamos com o próximo o viver confiante que nós cristãos temos em Jesus Cristo, por sua morte, sua ressurreição, provendo pela fé nele libertação da culpa do pecado, libertação do poder do diabo e da condenação eterna. Partilhamos com o próximo a vida que está por vir, junto com Deus e todos os crentes em Cristo no céu, um lugar em que todas as necessidades do ser humano serão supridas perfeitamente, lugar de vida eterna, de vida plena, sem fome, sem males físicos e mentais, sem epidemias e pandemias, sem medo, sem choro, sem tristeza e nem morte. Chamamos o próximo à reconciliação com Deus em Cristo, mostrando que, assim como o apóstolo Paulo escreveu, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Cristo pela fé nele, fôssemos declarados justos, isto é, sem culpa, perante Deus. Se estamos a servir o ser humano em suas necessidades gerais, jamais negligenciaremos em levar-lhe urgentemente o Evangelho Salvador. Salvador do ser humano integral. Pelo fato de residir no endereço da sede da congregação, recebo quase todos os dias, com mais intensidade ainda nesse período de pandemia, pessoas necessitadas de alimentos, aconselhamento e outras necessidades. Procuramos, na medida do possível, ajudar a todos com doação de alimentos, máscaras, com recursos próprios da congregação e famílias que espontaneamente deixam alimentos para doação. Mas a todos temos falado a respeito da missão integral da igreja. O mínimo que todos recebem quando procuram ajuda é este livreto, com o plano da vida eterna em Cristo,
de forma bem simples e objetiva. Peço que leiam com atenção e num próximo encontro, se possível, me falem a respeito. Já ouvi lindos e emocionantes testemunhos e alguns retornaram só para agradecer por este livreto, pela esperança, pelo consolo que lhes foi proporcionado. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral, por isso a igreja tem interesse pelo crescimento mental do ser humano. Como missão de Deus, estamos também interessados no crescimento mental do ser humano. Levamos aos seres humanos instrução e todo conhecimento útil, sabendo, como diz em Provérbios 2:6, o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. A missão da igreja é também suprir as necessidades educacionais do ser humano. As primeiras universidades surgiram no seio da igreja. Nas escolas cristãs confessionais são oferecidos não apenas instrução religiosa, mas todo conhecimento útil ao ser humano. As escolas cristãs não querem prejudicar as crianças que são enviadas, dando-lhes conhecimentos inferiores em ciências ou outros conhecimentos úteis. Afinal, Moisés também foi educado em toda a ciência egípcia. A igreja é a missão de Deus para o ser humano integral. Por isso a igreja tem interesse pelas necessidades físicas do ser humano. Como missão de Deus, nos identificamos com Cristo no atendimento às necessidades corporais do paralítico. Procuramos deixar não cair no esquecimento também o bom samaritano, quando ele socorreu o ferido que estava à beira do caminho. Lembramos da união dos crentes em Corinto, as ofertas aos pobres de Jerusalém, as palavras com as quais Cristo prometeu dar posse de seu reino a todos os cristãos no dia derradeiro. Essas palavras nos servem de estímulo para o amor cristão, a ação social. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Mateus 25. As muitas instituições e campanhas de caridade sustentadas pela comunidade, por governos, os departamentos de ação social da própria igreja, não isentam os cristãos de sua ajuda aos necessitados no seu dia a dia. As instituições sociais apenas nos auxiliam na ajuda àqueles cujas necessidades não são do nosso conhecimento ou excedem a nossa capacidade e os nossos recursos. A união, portanto, faz a força também na ajuda aos necessitados. Em períodos de maior crise financeira, catástrofes, epidemias, pandemias, as necessidades, nós sabemos, se intensificam. Bons exemplos, por isso, precisam ser divulgados. Mas quando o cristão, em toda a boa ação, sempre está com a câmera ligada, a essência do amor cristão pode estar a perigo. Ajudar o próximo em suas necessidades não deveria ser visto como algo extraordinário, digno de manchetes, diplomas, homenagens, pois a ajuda do próximo em suas necessidades faz parte da essência do viver do amor cristão. Quando, por exemplo, na sociedade, o gesto de devolver um objeto achado, perdido,
é motivo de muito alarde, isso soa como um sinal de falência da honestidade, falência do amor cristão. Ser a missão de Deus para o ser humano integral significa auxiliar o ser humano a ser verdadeiramente humano, viver o Evangelho em palavras e atos, no dia a dia, nos seus relacionamentos. Na perspectiva cristã, a evangelização e a ação social se pertencem como os dois fios, as duas lâminas de uma tesoura, ou como as duas asas de um pássaro. Para cumprir com a sua finalidade, seu propósito, precisam de ação integrada. O que nos move a sermos a missão integral de Deus no mundo é o amor. Em 1 João 3,16, nas Escrituras, nós lemos: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor, na Bíblia, é descrito como doação. Esse amor, portanto, não é um sentimento utilitarista, mas é doação. Jesus afirmou, conforme registrou João no capítulo 13, eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isto é, a evangelização se realiza quando todos conhecem a Cristo por meio dos seus discípulos. E aí temos a importância do amor nesta evangelização, do amor doação. Portanto, parafraseando este versículo, esta afirmação de Jesus, nós poderemos lê-lo da seguinte forma: eu lhes dou este novo mandamento: doem-se uns aos outros, assim como eu me doei a vocês. Doem-se também uns aos outros. Se doarem-se uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Que assim seja. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Misericordioso Deus, nosso Pai, Tu que és a fonte de toda a vida, achegamo-nos a Ti na certeza de que Tu ouves a nossa oração.
Agradecemos-te por teres nos dado o Espírito Santo, para podermos crer em teu Filho Jesus. Por meio dele nos mostraste o teu amor incondicional, pois ele doou a sua vida por todos nós. Mantenha-nos na fé verdadeira em Jesus, para que, confiando nele, tenhamos a certeza de que tu desejas estar conosco por toda a eternidade. Agradecemos-te também por tudo que recebemos de ti. Continua ao nosso lado nos abençoando, assim como tu sempre estiveste. Conforme a tua vontade, concede a todos saúde, proteção, amparo, segurança e o pão de cada dia. Pedimos-te que estejas com todas as famílias que estão passando por crises e sofrendo por enfermidades e perdas. De maneira especial, intercedemos pela família Gomes, a família Roche e a família Siger, que estão passando pela dor do luto. Permite que, mesmo em meio às dificuldades desta vida, encontremos em tuas promessas a esperança da vida eterna e do feliz reencontro com os que creram em Jesus como seu Salvador. Consola-nos com a esperança de que um dia não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, pois estaremos contigo para sempre. Enquanto estivermos neste mundo, pedimos-te, capacita-nos para ouvirmos com os teus ouvidos as necessidades deste mundo e aumenta em nós o amor, a fim de nos doarmos em favor de todos os seres humanos de maneira integral, cuidando das suas necessidades corporais e espirituais com os recursos disponíveis. Aos teus cuidados, entregamos a nossa vida, corpo e alma, confiantes de que tu estás cuidando de nós. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar.